Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com o professor José Leonardo Nascimento, que leciona aqui no Instituto de Artes aqui da Unesp, no nosso perfil. Então, Leonardo, obrigado por estar aqui no estúdio, conversando com a gente. E nós começamos sempre um pouco pela descoberta dessa vocação, né, para a arte, no seu caso para a história também. Da sua família, tinha leitor? Como foi a sua formação como leitor? Bom, eu que agradeço o convite, estou muito contente em poder participar desse diálogo. Na verdade, o meu projeto de trabalho de pesquisa atual é sobre a representação do sertão na cultura brasileira. Não estou interessado no que foi o sertão, quer dizer, não atribuo aí nenhum peso ontológico ao sertão, mas o que eu pretendo discutir é justamente a construção desse conceito, desse universal na cultura brasileira. Isso desde o início, a palavra apareceu lá na Carta do Pero Vaz de Caminha, portanto o termo sertão é anterior à colonização do Brasil, mas é sobretudo a experiência cultural e social brasileira que dará um significado extraordinário a esse conceito. Então eu passo também para as artes plásticas. Eu acho que o sertão, inclusive, é muito fotogênico, ele foi muito fotografado e também foi muito representado pela pintura. Eu posso dizer que eu nasci no sertão, eu nasci no sertão de Minas, e vivi no sertão de Minas, grande parte é uma cidade interior de Minas, e minúscula, e praticamente tem só basicamente a minha família que morava lá, os meus familiares também, grande parte deles já morreu. Uma cidade que também não tem um nome bonito, chama-se Tombos, porque ela fica ao lado de um rio que tem uma grande cachoeira, uma grande queda d'água, por isso que se chama Tombos. Tem uma particularidade da minha família, e do meu pai e da minha mãe em particular, que o meu pai e minha mãe gostam muito de literatura. Então, em toda aquela região, quem tinha livro, o meu pai e minha mãe era que tinham livros. Minha mãe lia e comentava na varanda, os livros que ela estava lendo. Tal. O que ela gostava? Ela lia muito Balzac, na tradução para o português, embora minha mãe ela tenha feito normal e conseguiria até em francês. Mas no caso específico, havia as traduções de Balzac e ela comentava lá os personagens balzaquianos que ela achava apaixonantes. Embora tenha feito agronomia, a grande paixão do meu pai é efetivamente a literatura. Tanto que meu pai é escritor. Ele tem um livro de poesia esgotado, publicado pelo Citex, chama-se Talvez Poesia. Meu pai assina como Jonas Rosa, e tem um romance que é muito bom, publicado pela editora Atelier, que se chama O Quase Fim de Serapião Filogônio. Né? Quase Fim de Serapião Filogônio, que é um romance... O nome é bom, né? O título é muito bom. Eu fico meio constrangido em ficar elogiando, mas todos os depoimentos das pessoas que leram tal, e as pessoas que fizeram a resenha, teve uma resenha no Le Monde Diplomatique sobre o Quase Fim de Serapião Filogônio, todo mundo gostou. Parece que é um grande... Meu pai é uma pessoa que tem atualmente 96 anos, mas que nesse período todo ele sempre gostou muito de literatura. Aquelas regiões em que era muito difícil ter escola, mesmo grupo escolar, a cidade próxima, só tinha grupo escolar, não tinha o ginásio. E mesmo no grupo escolar eu comecei a frequentar muito tarde, porque nós vivíamos lá na fazenda e tal. Eu acho que a nossa formação ela começa antes da escola. E mesmo durante a escola tem uma formação paralela, que ela é tão essencial quanto a formação escolar. Eu vejo atualmente, aqui não vai nenhuma crítica e tal, é que a gente participa de muitas bancas, né, ou bancas de concurso público, de efetivação, de livre docência e tal, e a gente lê os memoriais dos nossos colegas, que são memoriais muito bem feitos, muito interessantes e tal, mas eu tenho a impressão que alguns deles resumem a sua formação cultural à academia. Eu acho que a nossa formação está muito além da academia. O universo da cultura eu não encaro assim exclusivamente do ponto de vista profissional. Eu tenho muito prazer em ler bons livros, em ver bons quadros, em ver boas exposições e ir para os grandes museus, que tem esse lado também do prazer de ver tudo isso. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha família. E o desejo de estudar, quer dizer, você gostava de estudar desde criança, a ida para a escola foi traumática? Foi uma delícia? Totalmente traumático, porque a gente cai numa disciplina que é uma coisa absurda, né? Inclusive na minha época, em que os professores eram muito severos, etc. Tal, né? Você sai de uma vida em que você nada em rio, anda a cavalo, tem toda a relação com os passarinhos. A gente não podia pegar passarinho, meu pai efetivamente não permitia. Mas ele fazia as casinhas dos passarinhos perto de casa, etc. Tal, e depois você entra
numa disciplina ferrenha, né? Você é enquadrado numa escola e que muitas vezes os professores não são muito interessantes. E por outro lado, minha família também é migrante. Nós migramos para São Paulo. Então eu saí de uma escolinha lá do sertão para a escola pública em São Paulo. Isso nos anos 60, no período que a escola pública era muito boa, né? Inclusive uma escola que formou quadros políticos em São Paulo. Grande parte dos participantes nos movimentos estudantis tal, se você pegar... Eu participei de uma banca de um pesquisador que trabalhou o Congresso de Ibiúna. E eram vários líderes do Congresso de Ibiúna realmente estudaram no Colégio Estadual Dr. Otávio Mendes. Colégio muito difícil, era muito difícil passar, tal, mas havia atividades paralelas, atividades com reuniões políticas, teatro, tal, muito interessante. Um procedimento padrão é a graduação, a pós-graduação, e aí a pretensão de fazer um curso no exterior, né? Eu tive uma bolsa da CAPES, mas além da CAPES você tem o CNPq, etc. Tal, né? Você tem todo tipo de bolsa, tal, e eu tive aquela bolsa no exterior mesmo, integral. Fiquei em Paris durante um bom tempo com bolsa da CAPES. Meu projeto de pesquisa do meu doutorado é justamente as relações culturais entre Brasil e a França, isso depois de 1870, como vocês perceberam, já que eu insisti na data, tem muito de história, não é isso? Naquela geração depois de 1870, sobretudo o pensamento cientificista, porque esse pensamento cientificista, que não é só positivista, ele é monista, ele é evolucionista, ele é spenceriano, sem dúvida alguma, Augusto Comte, claro, ele é darwinista social, uma coisa curiosa, com aquelas teorias raciais, teorias racistas que impregnam a cultura brasileira no final do século XIX e tal. Então eu pensei justamente essa relação entre esse pensamento cientificista que ocorreu na Europa e praticamente é hipertrofiado na cultura brasileira ali no final do século XIX e que está presente no projeto republicano, não efetivamente, não exclusivamente, mas também no projeto republicano e no projeto cultural no sentido amplo, inclusive presença nas artes plásticas, na pintura, mas também na literatura. E eu trabalhei muito Euclides da Cunha, todo tal Euclides da Cunha como republicano, mas Euclides da Cunha escritor, e Euclides da Cunha também como desiludido da República, porque você tem uma categoria de desiludidos da República. Quer dizer, você tem um projeto republicano no final do século XIX, a República é proclamada, aquele projeto republicano não é atendido, pelo menos não é atendido inteiramente, e aí você tem uma reação daqueles republicanos de primeira hora, tal, então você tem uma constituição de um grupo de intelectuais. A palavra aqui não é um anacronismo, porque a palavra intelectual aparece efetivamente no final do século XIX. Eu acredito que o termo intelectual pode ser aplicado no Brasil depois da cisão republicana, essa cisão republicana. Então você tem um grupo de intelectuais que são os desiludidos da República, e um dos quais, não é o único, efetivamente, é o Euclides da Cunha. E esses desiludidos da República, eles, na crítica que eles vão fazer ao marco líbero-democrático da Constituição de 1891, eles vão dar origem a um pensamento altamente autoritário, que é uma espécie de autoritarismo brasileiro, centralista. Então meu trabalho era esse. Estou falando muito e tal, mas os desiludidos da República têm até um romance. Eles são tão importantes que tem um romance, que é o Isauro Jacó do Machado de Assis. O Isauro Jacó do Machado de Assis é um romance que trata da desilusão republicana. Qual é a definição do sertão? É dificílimo, tem várias definições. O Guimarães Rosa vai dizer que no Grande Sertão Veredas tal, é o sertão onde o criminoso pode viver seu Cristo Jesus afastado do arroxo da autoridade. Uma coisa engraçada, o que é o sertão? O sertão é uma sociedade sem Estado. Se um criminoso pode viver seu Cristo Jesus afastado do arroxo da autoridade, e o sertão não tem Estado. E Euclides gostaria dessa definição, porque o sertão não há Estado. Quando o Estado intervém no sertão, isso nos sertões, do Euclides da Cunha, etc. Tal, ele vai com um quadrado de baionetas. Vai ser uma intervenção efetivamente militar no sertão. Então o sertão seria isso, o sertão seria uma sociedade sem Estado. Porém, há sociedades sem Estados no mundo, mas você tem uma particularidade do sertão brasileiro. E você tem essa construção da imagem do sertão. A imagem, passa por imagens,
por pinturas. É claro, a gente pode citar o exemplo mais imediato, são os retirantes do Portinari, de 1944, né? E efetivamente são imagens dos sertões. Né? Mas a imagem dos sertões, inclusive na ilustração de livros clássicos. Por exemplo, se a gente pegar os 100 bibliófilos, por exemplo, tal, o Diário de uma Expedição foi ilustrado naquela imagem de 100 bibliófilos. A primeira edição do Sertões já tem as fotos, são acompanhadas das fotos do Flávio de Barros. Então, ao texto literário, você agregam-se as imagens, não é isso? A Djanira, ela ilustrou o Corpo de Baile do Guimarães Rosa. O Lívio Abramo, ele ilustrou Pelo Sertão de Afonso Arinos, nos 100 bibliófilos, aquelas placas grandes, que é uma maravilha. É um diálogo entre texto escrito e imagem, né? Entre imagem e texto escrito, porque já que texto é tecido, você pode ter um tecido visual também. Entre imagem e o cinema. Há todo um ciclo cinematográfico no Brasil, cujo tema essencial é o sertão. Tem algum desses filmes que toca mais? Bom, tem um clássico aí, que é O Deus de Ama na Terra do Sol, tem uma obra-prima, que é O Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, não é isso? Em 1963, você tem 3 grandes filmes cujo o tema é o sertão, que é Os Fuzis do Rui Guerra, é O Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, Deus de Ama na Terra do Sol, do Glauber Rocha. E os filmes atuais, tem um extraordinário cinema republicano nunca, pernambucano atual, não é isso? Os filmes do Karen Anuís, do Marcelo Gomes, tal, Céu de Sueli, que é um grande filme, O Parto Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, eu gosto muito, mas eu sei que eu sou praticamente, eu fico isolado, nem todo mundo gosta, tal, mas é cinema mesmo, que os caras ficaram não sei quantos anos, 5, 6, 7, 8, pegando aquelas imagens, tal, depois editam, e depois fazem um road movie extraordinário, a câmera dentro do automóvel. Bem feito aqui. Cinema é edição, né? Como diria o Einstein, falando do amigo dele. Balaz é um rapaz muito inteligente, mas Balaz esquece a tesoura. Sem tesoura não há cinema, você tem edição, então o Quarto Porque Preciso. Então você tem esses filmes atuais que continuam, mas tudo isso vai construindo a imagem do sertão. Para encerrar, eu queria te pedir um pouco uma fala, um pensamento, uma reflexão, pensando nos jovens, né, que vão ouvir essa entrevista, né, assistir esse vídeo, estão entrando agora na universidade, né, estamos no comecinho do ano. Quer dizer, o que você pode deixar para eles dessa tua experiência, tua carreira acadêmica, universitária, e inclusive esses diálogos que você propôs, né, de entender a universidade não só como a escola em si, mas todo o entorno que está... Sem dúvida, Oscar, eu diria isso, que a escola, a universidade não é só a aula, nem sei se a aula é o mais importante, mas é o relacionamento que estabelece as pessoas que nós conhecemos, evidentemente, na escola, né? Os livros que são sugeridos, os debates que aparecem, as exposições, eu acho que tem um lado informal e também tem uma certa curiosidade. Eu acho que a gente aprende desde que a gente seja curioso, que a gente não ver uma grande exposição, um grande quadro, ler um grande livro e participar de grupos, de debates, de contraposição de ideias, de polêmica. Eu acho também que não há cultura sem polêmica. Acho que o bom aluno é o polêmico, não é o que realmente discorda e tudo isso. É só lugares comuns, né, que eu tenho a dizer. Agradeço muito a oportunidade e tal. É sempre legal dialogar com vocês, viu? Obrigado. Coisa boa. Conversamos hoje no nosso perfil com o professor José Leonardo Nascimento, aqui do nosso Instituto de Artes, aqui da Unesp. Obrigado, né, pelo carinho, né, não só pela presença, pelo carinho que você sempre nos trata. Tá bom? Obrigado.